Paz do Senhor aos irmãos, aqui é o Pastor Paulo. Aqui estou fazendo o vídeo para trazer a resposta, né, bíblica sobre aquele banner, aquela imagem que eu coloquei lá no grupo e mandei para alguns irmãos também em outros grupos, né? O que era mais importante, né? Se você escolher os seus filhos ser abençoados, uma porta de um bom emprego e outras bênçãos ali que eu falei, ou ser salvo, né? Ou ter uma vida, ser salvo e viver eternamente com Jesus. Alguns, né, sabiamente responderam que ser salvo e viver eternamente com Jesus. E alguns ficaram na dúvida, porque parece aquela pergunta lá que fazem, né, uma charadinha, né, se você tivesse uma lâmpada e um gênio, né, aparecesse para você, você tivesse 3 desejos, né, qual dos 3 desejos você escolheria, né? Eu acho que é amor, saúde e muito dinheiro. E daí algumas pessoas ficam na dúvida, né? Porque quando mexe com a bênção, quando mexe com o bolso, quando mexe com coisas materiais, a pessoa balança entre o que realmente vale a pena, o que realmente é eterno, o que realmente tem valor, né? E nisso aqui eu vou dar um sentido para você entender que se você realmente escolher o que realmente é eterno, o que realmente tem valor, muitas coisas mudarão e afetarão também a sua vida como um todo. Terão consequências na tua vida financeira, terão consequências no teu casamento, terão consequências nos teus filhos, terão consequências no teu trabalho, e ainda que você passe por um deserto. Amém? Então vamos ao primeiro texto aqui, Jesus falando, Mateus 6, versículo 19 ao 21. Os falsos pastores, os mercenários, não vão pregar esse texto aqui porque vai desestimular os irmãos inocentes na fé que congregam nesses lugares a não fazer as campanhas que eles querem atrás da prosperidade, né? Porque quando eu prego o que Jesus diz, desencoraja os irmãos a correr atrás daquilo que aqueles pastores estão querendo que os irmãos façam, né? Porque traz arrecadação, traz recursos. Eu não estou falando isso para criticar a placa de igreja, mas sim porque o evangelho tem que ser anunciado, doa quem doer. Amém? E como eu estou alguns dias para falar essa frase, eu não sou da turma que fala meu amor, meu querido. Eu não sou dessa turma, embora eu respeite e concorde quando a pessoa realmente precisa ouvir. Mas eu sou da turma que chama de raça de cobra e víboras, chama de hipócrita se necessário for, como Jesus fazia, como João Batista fazia, como os discípulos faziam. Se precisasse confrontar no erro, era confrontado, porque o foco é salvação, o foco é falar a verdade o tempo todo, doa a quem doer, porque quem quer a verdade, quem não quer ficar no engano, quem não quer ficar na mentira, quando ele ouve a verdade, ele se alegra com a verdade. Só não se alegra com a verdade quem gosta da mentira, quem quer continuar no engano, quem quer continuar no erro. Amém, irmãos? Então Jesus diz assim, versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem um texto que fala, não lembro agora de cabeça, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que é pecado você ter dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro nesse mundo que a gente vive hoje, para pagar as contas, para botar gasolina no carro, para comprar uma roupa, para fazer um rancho, para comprar um gás, pagar a luz. É necessário dinheiro. Mas o amor ao dinheiro, quando o dinheiro está em primeiro lugar no teu coração, aí vira a raiz de todos os males, vira uma maldição na tua vida. Um dia, conversando com um pastor, que não faz muito tempo isso até, menino na fé, está começando agora, então tem coisas que Deus está despertando ele ainda, e ele pregando contra o dinheiro. E daí a gente conversou lá fora, depois do culto, eu fui lá fazer visita para eles, e ele naquele entendimento, porque o dinheiro é ruim, porque o dinheiro é isso. Não, irmão, está errado, irmão. A Bíblia não fala que o dinheiro é ruim, ele fala que o amor ao dinheiro. Daí botei o texto para ele ler, leu 2, 3 vezes, ele não entendeu. Ó, tá vendo aqui, ó, amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, mas sim o amor ao dinheiro. Qual é o primeiro mandamento? Não é colocar Deus sobre todas as coisas?
Aqui está falando do amor ao dinheiro e não do amor a Deus. Então eu disse para ele assim, dei um exemplo, se eu tivesse 100 mil reais na mão agora, chegasse aqui e desse para ti, tu é um pastor, tu cuida dessa igreja aqui, ainda que seja uma igreja pequena, mas tu é um pastor. O que tu faria com esse dinheiro? Não, eu arrumaria tal coisa na igreja, ajudaria os irmãos, fazia isso, fazia aquilo, e tudo coisa assim que era bênção. Pois é, então na tua mão o dinheiro não vira maldição, vira bênção. Então, por quê? Porque no teu coração tu não tem amor ao dinheiro. Então se o dinheiro chegar na tua mão, vai ser distribuído de uma forma e vai ser investido de uma forma que vai virar bênção na obra de Deus, vai virar bênção na vida de pessoas. E Deus não é contra esse tipo de situação. Ele é contra quando o meu coração, em primeiro lugar, fica as riquezas, as coisas materiais e não o dinheiro. Por isso que para o jovem rico, Jesus pediu para ele vender as coisas. Zaqueu, Jesus não pediu nada, porque foi espontâneo dele retribuir e consertar tudo que ele tinha feito de errado, porque partiu dele o arrepender porque na realidade ele nunca teve pego em coisas materiais, ele apenas aproveitava das oportunidades, mas o coração dele em si não era pego nas riquezas, era apenas uma forma de um trampolim para ele na vida, nada mais que isso, né? Quando ele encontrou Jesus, ele viu que realmente tinha valor, que era se consertar. Então Jesus está dizendo: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Por quê? Jesus está dizendo que tu não pode ter um emprego bom? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o teu coração não pode estar nessas coisas. Eu tenho que viver uma vida de uma forma que diante de Deus eu acumule tesouros, mas tesouros que são eternos. Os frutos daquilo que eu fiz para Deus na terra. Está tudo registrado no céu. Tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer aqui, está tudo registrado na eternidade, lá no livro da vida. Tá, mas os meus filhos, e daí? Vamos ler, vamos para a Bíblia. Tem que ser Bíblia, mais Bíblia e menos achismo. Muitos irmãos estão pregando achismo. Muitos irmãos estão pregando a visão de uma igreja e pouca Bíblia. É pouca Bíblia. É muita gente correndo atrás do dinheiro, da riqueza, da prosperidade, da vitória, disso e daquilo, mas não tem entendimento bíblico. Diz assim, ó, Deuteronômio 28. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Não vou prosseguir aqui que o texto vai falando de bênção até um ponto. Então o que Deus está falando? Se eu obedecer a Deus, se eu guardar os mandamentos dele, que no Velho Testamento era as ordenanças e várias outras regras que tinha na lei do homem lá para a época, mas tinha os 10 mandamentos principais, né, diante de Deus. Se eu cumprisse aqueles 10 mandamentos como ordenança, não precisava nem estar no coração 100%, bastava cumprir como ordenança, as bênçãos viriam sobre mim e me alcançarão. Alcançaria aquelas pessoas, aonde eles estivessem. Não é eles que iam estar correndo atrás da bênção para lá e para cá, e lá tem um propósito, isso eu vou para lá porque agora eu vou ser abençoado naquele lugar. Daí o outro lá lança um outro propósito de uma bênção, não sei o que, ele corre para lá porque lá vai ter a bênção. Não é eu correndo atrás da bênção, é a bênção vindo atrás de mim porque eu obedeço Deus, porque eu guardo os mandamentos de Deus. E qual é os mandamentos de Deus para nós no Novo Testamento? Nós que estamos na graça e não mais apenas debaixo de uma ordenança, não apenas debaixo de regras, não apenas por guardar um dia, como alguns irmãos do adventismo colocam, né, que tem que guardar o sábado. A gente não está mais debaixo dessa regra, mais como meio de salvação, como meio de agradar a Deus. Jesus aperfeiçoou, Deus aprimorou no Novo Testamento, né? Tem texto que deixa... Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Por que a gente não guarda o sábado? Com um texto bíblico, né? Não apenas achismo. Vamos pro próximo aqui. Isaías 58... antes, aqui, ó. Tá vendo? Eu perguntei, uma das perguntas, ela disse... os seus filhos serão abençoados. Uma das perguntas era, qual que você escolheria?
Aqui Deus está dizendo que se você ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos, quem é o fruto do teu ventre? Teus filhos. Ainda fala até os frutos da terra, frutos dos teus animais. Quem tiver à tua volta, até a natureza à tua volta, será abençoado apenas por tu ser alguém que serve a Deus de verdade, que obedece aquilo que Deus te diz para fazer. Os teus filhos já por tabela serão abençoados, apenas porque você obedece a Deus. Isaías 58. Se você começar a ler lá do versículo 1, eu não vou ler do começo para não demorar muito, fala do jejum que não agrada a Deus. Não que Deus seja contra o jejum, mas aquele tipo de jejum que eles estavam fazendo não agradava a Deus. Eles jejuavam para suas vaidades, para os seus desejos da carne, né? E para depois botar Deus na parede, como se alguém pudesse botar Deus na parede e cobrar Deus, né? Mas vou começar lá do 6, onde Deus explica, né, como eles seriam abençoados se eles fizessem algumas coisas que agradam a Deus. Diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi? Deus compara isso a um jejum também: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne, então romperá a luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vou parar aqui, mas vou continuar depois. Muita gente está atrás de cura, um milagre, isso e aquilo, e Deus está falando. Muita gente, Deus está tratando com ela. Tu vai lá e ora, não acontece nada. Por quê? Porque Deus está tratando com ela. Ela precisa parar de estender o dedo. Ela precisa parar de julgar os outros. Ela precisa ter amor ao próximo. Porque Deus está falando de amor ao próximo aqui. Repartir o teu pão com o faminto. Recolher o estrangeiro, os pobres, os desterrados. Então aquela pessoa não tem onde ficar. Tu vai recolher ela. Quando vires o nu, vai lá dar uma roupa para aquela pessoa. Não te escondas da tua carne. Quem é da tua carne? A tua família, teus parentes. Tem uma pessoa lá necessitada, você fica se escondendo. Não diz que eu tô aqui. Não, vou sair de casa porque vai vir pra cá aquele chato de novo. É complicado, irmão. E daí a pessoa chega na igreja e vai pulando, e vai ciclando, e vai beltrando, e vai lá e ora. Não acontece nada. Por quê? Porque Deus está tratando com aquela pessoa. Ela precisa ter amor ao próximo. E aí sim, se isso acontecer, Deus está falando: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então Deus está falando que Ele vai guardar essa pessoa. Quando uma pessoa que tem amor ao próximo faz o que agrada a Deus, Deus vai guardar ela. Quando precisar da cura, Deus vai estar ali. E continua o texto: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti, de novo Deus repetindo, se tirares de meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. O que é falar iniquamente? Falar bobagem, falar palavra torpe, pecando, falando piadinha imoral, chamando nomes para as pessoas, nomes assim que só a misericórdia não dá nem para ouvir. E ele repete de novo: se tu fizer tudo aquilo ali, abrir a alma faminto, a alma aflita, a tua luz vai nascer nas trevas. Tu vai brilhar nesse mundo, no meio desse mundo de trevas. Tu vai ser alguém diferente. E a tua escuridão, que antes era uma escuridão, será como meio-dia. Já viu um dia escuro ao meio-dia? Não tem. Por mais que tenha, a não ser que dê um eclipse solar, e olha, tem que ser muito para escurecer o meio-dia, a hora que é o raiar do sol. Ainda que o sol não esteja aparecendo, mas tu vai conseguir ver as coisas ainda. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, está falando de quem? De novo? Dos teus filhos. Edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, restaurador de veredas para morar. Deus está falando de novo da tua família. Se tu for alguém que obedece a Deus, que ama o próximo, vai vir a cura. Deus vai te guardar, vai te dar livramento. E a tua família, os teus filhos, serão pessoas que prosseguirão fazendo a obra de Deus, de geração em geração. Claro que agora, no nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo do fim, não vai dar tempo para tudo isso, mas
nesse contexto bíblico aqui, para eles dava tempo para muitas gerações futuras. Nós não vamos ter todo esse tempo para o futuro ainda, porque Jesus está voltando. Lucas 12. E disse-lhe um da multidão, verso 13 em diante, versículo 13: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus responde, olha como que Jesus responde, foi bem simpático. Muitos pastores, às vezes quando a gente é mais duro, esse pastor é estúpido, esse pastor é grosso. Porque ele é não sei o que. Olha como que Jesus responde. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus retrucou ele. Quem vocês estão pensando que eu sou? É isso que Jesus está dizendo. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na mudança do que possui. Ou seja, muita gente pensa que porque é abençoado, porque tem dinheiro, porque tá tudo bem financeiramente, a vida dele tá tranquila, tá tudo certo com ele. Não, eu sou abençoado aqui, não me falta nada. A vida que Jesus está falando aqui, está falando de salvação, de vida eterna. A vida não consiste nisso, ter uma vida realmente. E ele diz o seguinte, 16: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele estava refletindo, ele mesmo. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. O que Jesus está falando? De salvação, de vida eterna. Muita gente está prosperando na terra e até dentro da igreja, alguns irmãos. Mas alguns estão prosperando e vão ganhar muitas coisas na terra, como diz a palavra de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Deus pode prosperar alguém? Pode. Mas o teu coração não pode estar nessas coisas. O teu coração tem que estar nas coisas que são eternas. Eu queria fazer um áudio, um vídeo mais curto, mas não dá, vai ter que ficar longo porque tem muita coisa para ser falado aqui. Não sei quanto tempo vai dar o vídeo, mas ele tá se alongando aqui. Porque tem coisas que tem que ser falado, irmão. Os que pregam, os mercenários que querem apenas fazer movimento, querem apenas mexer com a tua emoção, vão dizer: vem, irmão, que tu vai abençoar, tu vai virar empresário, tu vai virar o não sei o que dessa cidade, porque tu vai andar só de carrão. Quem ofereceu essas coisas, irmão e irmã? Não foi Jesus. Jesus nunca ofereceu riqueza na terra para quem seguisse ele. Ele ofereceu salvação e vida eterna. Quem ofereceu riquezas e a glória desse mundo para quem seguisse ele não foi Jesus, foi Satanás para Jesus lá no deserto. É só você ler depois Mateus 4, depois da tentação. O que Satanás oferece para Jesus? 1 João 3, lá no 20, diz assim: Sabendo que se o nosso coração não nos condena, deixa eu ler de novo. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa fez um monte de bobagem, daí chega diante de Deus, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Ele está dizendo que Deus é maior do que os teus erros, né? Claro que se tu chegar lá e se arrepender, mas ele está dizendo: se o teu coração não te condena, a pessoa chega confiante diante de Deus. Por que o coração dela não condena? Porque ela faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, que ama o próximo, põe a Deus acima de tudo, ele chega confiante diante de Deus: Pai, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Senhor, estou aflito com isso, estou aflito com aquilo. Ele chega confiante em Deus. Mas aquele filho que não faz o que o pai manda, ele chega com essa confiança para falar com o pai, ele já chega todo desconfiado, de mansinho, espera uma hora mais oportuna que o pai esteja mais manso para ver se consegue falar com o pai. Por quê? Porque ele sabe que está errado, ele sabe que fez bobagem.
O filho que não fez nada de errado, que obedece o que o pai diz, que aquilo que o pai ensina, ele chega tranquilo na hora onde o pai está. Ele não tem medo de falar com o pai. Ele não tem do que se esconder, não tem o que esconder do pai. Então continua o texto. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. De novo fala nos mandamentos, né? E fala do que fazemos o que é agradável à sua vista. O que é agrada a Deus, que nós lemos lá no Isaías 58, 23. O seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então o que a Bíblia está falando, irmãos? Quando você crê no Senhor Jesus, reconhece Ele como teu Senhor e Salvador, de fato e de verdade, se arrependeu de quem você era, desceu às águas, se tornou uma nova criatura, abandonou aquela vida de pecado, e agora no teu coração você ama o próximo. Como é que você tem esse amor ao próximo? Romanos 5,5 fala que esse amor só pode estar no teu coração se o Espírito Santo colocar isso no teu coração, esse amor que vem de Deus. Esse amor no teu coração só está onde o Espírito Santo está. Então se você não tem esse amor pelo próximo, não é concordar com tudo, não é dizer amém para tudo, é olhar para o necessitado e ter vontade de ajudar. Não, eu quero ajudar aquela pessoa, mas eu não tenho condição. Um amor que você não tinha antes, você não se preocupava com as angústias das pessoas, não se preocupava com as lutas dos outros irmãos, né? Não tinha vontade de ajudar ninguém antes, mas agora, porque você tem um coração novo, transformado, tirou o coração de pedra e botou um coração de carne, dado por Deus, esse coração transformado, cheio do Espírito Santo. Com o cheio do Espírito Santo vai ter esse amor em você, e esse amor em você leva a amar o próximo, leva a suportar muitas coisas que você não suportaria antes, porque por isso que o verdadeiro amor suporta tudo. Tem um outro texto que fala sobre isso. Uma hora eu vou fazer um vídeo também falando sobre o verdadeiro amor, né? Que muita gente quer reconciliar casamento, quer acertar casamento, sem colocar esse verdadeiro amor dentro deles, né? E esse verdadeiro amor só vem pelo Espírito Santo. Mas continuando no texto: quando Deus olha para a terra, você dobra o teu joelho, seja na igreja, ou seja sentado dentro do carro, seja no banheiro, seja no lugar onde você estiver aflito e angustiado, e você vai falar com Deus: Deus, meu filho está desempregado, meu esposo está desempregado, minha esposa está precisando disso, meu irmão está precisando daquilo, o pastor está passando por isso, o irmãozinho da igreja está passando por aquilo, e você clama a Deus, né? Você muitas vezes não precisa nem orar, como eu falei ontem na oração no monte. Só o fato de Deus saber, porque você já é filho, você vive uma vida de um filho que agrada a Deus, que tenta fazer aquilo que o pai te ensina. Por você ter uma vida que agrada a Deus, mesmo antes de você pedir, o pai já está ali: ô meu filho, trouxe isso para ti hoje, eu sou o que está precisando. Deus manda. Então quando quando eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador, e eu tenho esse amor ao próximo no meu coração, quando na minha angústia ou na angústia de algum irmão eu vou pedir a Deus para aquela pessoa, Deus olha para a terra e diz: Ele já faz o que me agrada. Ou seja, o que diz o texto lá acima? Qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O que eu faço que é agradável à vista dele? Eu creio no Filho dele e amo o meu próximo como a mim mesmo. Então quando eu pratico essas coisas na terra e é sincero no meu coração, e Deus vê eu fazendo isso, quando eu vou passar por uma luta, como está lá em Isaías 58 de novo, ele vai dizer: a minha luta, eu vou gritar, eu vou clamar, ele vai dizer: eis-me aqui. E a minha cura, se for da vontade de Deus, que Deus não estiver me tratando naquilo em alguma área, como fez com o apóstolo Paulo com o espinho na carne, vai vir. Porque ninguém morre sem a permissão de Deus, como eu falei ontem. Não precisa ter medo de Satanás. Lucas 15, versículo 7 em diante: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que a palavra de Deus está falando, irmão? O que Jesus está falando aqui? Não tem alegria no céu quando você compra uma casa, embora o pai fique alegre de ver o filho sendo abençoado, mas quando é que realmente tem alegria no céu? Não é quando você compra um carrão, embora o pai também se alegre de ver o filho bem
confortável. Qual é o pai que não quer ver o filho bem? Mas quando é que realmente o pai se alegra? É quando vê o filho fazendo aquilo que agrada o pai. Embora o pai dê coisas para o filho, mas quando o pai vê o filho obedecendo aquilo que o pai ensinou, como era princípios de família, de educação, de respeito, ter uma vida em temor a Deus, para nós como pai ser humano aqui, a gente se alegra com isso. Agora, quando é que Deus se alegra? É quando nos vê bem na terra, enriquecendo e indo para o inferno? Se prostituindo, adulterando, traindo, mentindo, passando a perna nos irmãos? Deus se alegra com isso? Não, Ele se alegra somente. Tu pode estar rico, cheio de dinheiro no banco, e Deus não se alegra com isso. Porque só tem um momento que tem alegria no céu. E o texto diz claramente: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lá no versículo 10 diz assim: e assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos se alegram no céu quando alguém se arrepende. Quando alguém diz: Deus, me perdoa. Quando alguém diz: ô meu irmão, me perdoa, eu errei contigo. Aí sentem alegria no céu, irmão. Porque é uma alma indo para a salvação. É uma alma se aproximando de Deus. É uma alma que está indo para a vida eterna. Mais um que está alcançando a salvação. Quando ele se arrepende. Então não adianta correr atrás de riqueza, de prosperidade, disso, daquilo outro, se você está indo para a condenação. Busque primeiro ter uma vida com Deus. Se você tiver uma vida com Deus, fazer o que agrada a Deus, amar o próximo, colocar Jesus sobre todas as Jesus e Deus, o Pai, sobre todas as coisas, pode ter certeza que Deus vai vir para a tua vida. João 14, lá do 22 em diante, o Evangelho de João, diz que Jesus falando: aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o meu Pai viremos para ele, faremos nele morada. Desde que eu me converti, desde que eu tive as primeiras experiências com Deus, às vezes eu chegava em algum lugar, até na igreja, às vezes o pastor: vem só tu. Eu às vezes ia lá com outro pastor para ir no monte, ou ir em algum lugar visitar alguém. Vem só tu. Ele olhava assim e disse: não, eu não ando mais sozinho. Eu não ando mais sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo andam comigo. Você não anda mais sozinho. Apocalipse 2, 10 diz assim: não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando, né, que Satanás vai fazer alguns irmãos passar por lutas e situações. Ali estava falando para a igreja da época, mas no mundo espiritual, no contexto nosso também acontece. Satanás não parou de trabalhar. Ele vai fazer nós passar por situações para nos tentar fazer ceder, para nos tentar abrir uma brecha na nossa fé, para que a gente, no meio dessa tribulação, acabe se desviando, acabe perdendo a salvação. Mas Jesus diz o quê? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que coroa que Jesus está falando? Está falando de vida eterna, salvação, onde nada e mais ninguém pode te fazer perder. Amém, irmãos? Então, o que é mais importante? Ter uma bênção, riqueza, cura, os filhos abençoados, ou a salvação para viver uma vida eterna com Jesus? Porque se você alcançar essa salvação, com certeza tudo ao teu redor será atingido. Tudo ao teu redor, mais cedo ou mais tarde, vai dar um impacto, seja no financeiro, porque Deus não deixa faltar o necessário e o básico. Deus cuida dos filhos, e Deus cuida literalmente até dos teus filhos que ainda não servem a Deus. Ele vai dar livramento, Ele vai abrir portas conforme a necessidade, mas Deus vai tratar conforme também Deus estiver trabalhando pela salvação daquela alma. Então basta você crer e confiar, e tudo aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida vem no tempo dele. E a hora que o negócio apertar para valer, como li em Isaías 58, como li em 1 João 3, 22, Deus vai olhar para você: não, ele já faz o que me agrada. Pera aí, anjo, vai lá que ele está precisando de tal coisa, vai lá que ela está precisando de tal coisa. Abre aquela porta lá, leva aquela cura lá. É o natural isso acontecer para aquele que serve Deus, sem desespero, sem estar correndo de porta em porta: irmão, me ajuda. Não, ele corre para Deus, ele sabe o pai que tem. Vou dar um exemplo aqui que eu dei uma vez para uma irmã, que eu disse: irmã, eu fui na casa da visita, o marido dela foi um irmão, assim, foi um dos fundadores das Assembleias de Deus na região. Eu não congrego na Assembleia, mas
E a filha deles cantava com a minha filha na igreja, no ministério onde a gente estava. Uma mulher de Deus também. E esse irmão teve câncer. Pela medicina era para ele ter morrido antes, mas ele estava lá vivo, mas com algumas sequelas na cama, mas estava vivo. Mas era Deus tratando com ele algumas coisas, porque durante a caminhada ele deu umas derrapadas aqui e ali, então Deus estava tratando ele para salvação. E daí a esposa dele diz assim, meio desesperada: bah, tem isso, tem aquilo, e aquilo outro, e fulano traz isso, e tem gente que promete e não vem, e por que isso, e por que aquilo. Daí eu tô lá fora da casa saindo para ir embora. Eu disse: irmão, eu vou dar um exemplo para a senhora. Vamos supor que a senhora fosse uma mulher muito rica e tivesse 5 filhos. Esses 5 filhos crescem, casam, e 4 deles estão vivendo bem. De repente um deles começa a passar por alguns apertos e dificuldades, e a senhora continua sendo uma mulher muito rica ainda. Tem dinheiro para comprar do bom e do melhor a hora que quiser. Mas aquele seu filho, ao invés de ele vir falar com a senhora, com a mãe, que tem condições de ajudar ele, de fazer o que é necessário naquela situação que ele está passando, ele vai e pede pro vizinho. Como a senhora ficaria? Assim, eu ficaria triste. Eu disse: pois é, irmão. Muita gente tem feito isso com Deus. Diz que crê em Deus, diz que ama Jesus, dobra o joelho e ora. E diz que confia em Deus. Dali meia hora, ele vai no vizinho pedir: ô irmão, estou precisando disso. Ô irmã, me ajuda naquilo. Ele está confiando em Deus? Deus não disse que ele é o dono do ouro e da prata? Deus não disse que ele é o dono de tudo, que ele é o criador de todas as coisas? Mas só que muita gente não tem confiado no Pai. Tem dito que crê nele e confia, mas na hora que aperta ele corre para o vizinho, ele corre para o estranho. Ele depende mais dos homens do que de Deus. Então ele não está dependendo do Pai. Como é que, se a senhora fica triste com isso, agora a senhora imagina Deus, que é o criador de todas as coisas, tem todo o poder no céu e na terra e embaixo da terra, para fazer o que é necessário pelos seus filhos, mas vê os filhos correndo para os estranhos, para pedir socorro, para pedir ajuda. Mesmo que seja para um pastor, mesmo que seja para um irmão da igreja, mas é porque realmente ele ainda não aprendeu a confiar no Pai. Início de caminhada é natural, é normal, aquela pessoa não conhece a palavra, ela está iniciando agora na fé, ela precisa de ajuda, de aconselhamento, de ensinamento, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Mas depois de 5 anos, no mínimo, vou exagerar 5 anos, mas é com menos tempo. Se a pessoa realmente encontrou Deus, se ela realmente buscar Deus, se ela se render a Jesus, e ela começar a ter experiências com esse Pai, pode ter certeza, ela não vai correr para mais ninguém a não ser para o Pai. Ela não vai pedir ajuda para mais ninguém a não ser para o Pai. Porque ela entendeu quem é o Pai. Ela entendeu que tem um Pai que cuida dela. Ela pode sim correr agora para ajudar os outros. Bah, irmão, eu conheço meu Pai. Tu também tem esse Pai. Tu também pode pedir socorro para esse Pai. Esse Pai é Pai nosso. Não é apenas Pai meu, Ele é Pai nosso. Ele pode te ajudar, Ele pode mudar a tua vida. Basta você aceitar Jesus como Salvador. Basta você se render a sua palavra e fazer o que agrada a Ele. E esse Pai vai cuidar de ti, dos teus filhos também, do teu casamento, vai restaurar se necessário for, se tiver propósito nisso. Amém? Então que Deus te abençoe e entenda que em Jesus tem resposta para todas as áreas da tua vida. Você não precisa apenas correr atrás de um casamento, você não precisa correr atrás de uma porta aberta, você não precisa correr atrás de uma cura, mas se você botar Deus acima de tudo, pode ter certeza, aquilo que a vontade de Deus para a tua vida vai acontecer no tempo certo. Se você fizer o que agrada a Deus, crer no Senhor Jesus e amar o teu próximo como a ti mesmo, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, pode ter certeza que as respostas para a tua vida, em cada área, conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, vão acontecer naturalmente, sem você se desesperar, porque quem crê e quem conhece o Pai não se desespera, porque ele sabe que tem um Pai que cuida dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?